Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM ou também pelas redes sociais. Você que nos acompanha na quarta-feira, das 8 às 9 da noite, quando o programa vai pro ar na Rádio Miriam Caravaggio, quando ele vai pro ar também no YouTube e no Facebook da nossa Diocese de Caxias do Sul, também na reprise, na Rádio Miriam, nos domingos das 7 às 8 da manhã, depois na reprise das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio também aos domingos a partir das 9 horas da manhã e também, é claro, na TV Serra, canal 526 da NET, a cada semana, quando a gente produz e veicula também o nosso Razões da Fé. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube, basta procurar por Diocese de Caxias, ativar o sininho para receber as notificações, os vídeos e o próprio Razões da Fé que nós publicamos a cada semana. Com este programa, nós concluímos uma série de 4 apresentações, produções, sobre os 4 principais documentos do Concílio Vaticano II, que é, sem dúvidas, o maior acontecimento da Igreja no século XX e dos últimos 500 anos também da história da nossa Igreja Católica. Nós já falamos de Lumen Gentium, já falamos de Sacrosanctum Concilium, já falamos de Dei Verbum, e hoje nós vamos falar da Gaudium et Spes, que é o outro, né, que forma estes 4 principais documentos do Concílio Vaticano II. E por isso o nosso tema do programa de hoje, Gaudium et Spes, onde a Igreja encontra o mundo. E nós temos aqui como convidada a Maria Beatriz Spier Vargas, que ela é professora e ela é membro do Conselho de Formação da Renovação Carismática Católica em âmbito nacional e também na questão pastoral ela tem ajuda em muitos retiros e muitas formações e ela atua diretamente também na coordenação da catequese na paróquia de São Pelegrino, em Caxias do Sul. Obrigado, Bea, pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar dessa constituição pastoral tão importante do Concílio Vaticano II. Muito bem. E eu começo já perguntando, por que precisava, nesse tempo em que a Igreja também quis abrir as janelas para entrar o vento do Espírito, a luz do Espírito e também os ventos da modernidade, do mundo contemporâneo, por que precisava de um documento para falar com o mundo, com os homens, para nos aproximar da humanidade também? A proposta é uma igreja que vai de encontro às pessoas, né? E nesse mundo onde a globalização foi instaurada, a Gaudium et Spes apresenta a proposta do diálogo humano, trazendo o ser humano como centro das relações, né? Eu acho que lá no número 4 da Gaudium et Spes responde bem essa pergunta, quando vai falar da condição do homem no mundo atual e diz assim, eu vou ler aqui a citação do documento: é dever da Igreja investigar a todo momento os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho, para que assim possa responder de modo adaptado em cada geração às eternas perguntas do homem acerca do sentido da vida presente e da futura e da relação entre ambas. Por isso é necessário conhecer e compreender o mundo em que vivemos. Essa necessidade, então, de conhecer e compreender o mundo em que vivemos, as suas esperanças, as suas aspirações e, às vezes, o caráter tão dramático do mundo. E aqui eu acho que cabe algo muito interessante a dizer. A Igreja, como esse papel de mãe e mestra, que sempre tem uma palavra para dizer, né? Agora, antes de começar o programa, nós estávamos falando um pouco sobre a Fratelli Tutti, que foi aquela encíclica que o Papa Francisco nos deixou tão importante sobre a fraternidade humana, sobre como devemos também nos relacionar enquanto humanidade.
e, ao mesmo tempo, a igreja como aquela que sempre tem uma palavra a dizer sobre algum assunto. Sim, inclusive o Papa Paulo VI, porque a Gaudium et Spes foi a última das 4 constituições a ser apresentada pela nona edição do concílio, no finalzinho do concílio. Isso, o concílio neste ano de 2025 celebra 60 anos de sua conclusão. Isso, que foi 65, né? E o Papa Paulo VI, ele disse, a igreja tem o que dizer ao mundo, né? E no proêmio da Gaudium et Spes, muitos conhecem essa citação do proêmio, eu vou pegar aqui, né, que diz assim, as alegrias e as esperanças, que é o nome da Gaudium et Spes, Gaudium, alegria, Spes, esperança, né? As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias do homem de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração. Por este motivo, a igreja sente-se real e intimamente ligada ao gênero humano e à sua história. Então a igreja escuta, né, as angústias, as alegrias, as tristezas dos tempos atuais, para poder também dar um caminho, uma direção. E ela não só ouve, mas ela escuta, que aqui está algo interessante. E falando um pouquinho, né, um Papa que veio antes do Vaticano II, próprio Leão XIII, foi a grande instituição que falou com a Rerum Novarum, falou sobre a questão do trabalho, sobre as relações de trabalho. Depois, agora vamos trazendo Francisco, quando fala da ecologia integral, e olha o que nós vemos também com toda a situação do desequilíbrio ecológico, né, que acontece. Leão XIV, que já nos diz, olha, nós estamos vivendo esta revolução da inteligência artificial, e a igreja, de fato, é uma das únicas instituições do mundo todo que vem falando sobre a inteligência artificial. Seja Francisco no ano passado, ainda na mensagem para o Dia das Comunicações, seja Leão na mensagem de 2026, que vai falar sobre vozes humanas e rostos humanos. Então, é muito bonito quando a gente vê a construção, né, principalmente do corpus da doutrina social da igreja, como a igreja acompanha, né, a história do homem no mundo e escutando, compreendendo e apontando soluções, dando esperança, né? O grande objetivo da Gaudium et Spes é, quando a gente se debruça mesmo sobre esse documento, a proposta é cristianizar o mundo. A proposta e o interessante também é que a Gaudium et Spes não foi escrita somente para os cristãos católicos ou para os cristãos em geral. Ela se destina a todos os homens, aos homens de boa vontade principalmente, mas a todos os homens. Então, para dar esperança para a humanidade. E aqui eu acho que tem algo também muito interessante, que por que de ela não ser uma constituição dogmática, mas ela ser uma constituição pastoral? E a gente vive um pouquinho esta dificuldade também na igreja, de que muitos só aceitam quando é dogma, né? Quando a gente diz, olha, sim, que é oficial, que é dogma, que é aquilo que a igreja manda. Mas aqui a igreja fala sobre a pastoral, sobre a sua ação também em favor do mundo. Sim, sim. Assim, a Gaudium et Spes, ela é pastoral porque ela vai falar da vida e da pastoral da igreja, né? Mas nesse cuidado com a vida, cuidado com o homem, essa proposta de todos os organismos internacionais se unirem em vista ao bem comum, em vista à dignidade do homem, isso também
é espiritual. Porque o homem é corpo, alma e espírito. Cuidar das necessidades dos homens é evangelho. E aqui eu acho que, recordando o primeiro programa desta série, sobre os 4 documentos do nosso Concílio Vaticano II, que a gente trouxe, foi sobre a Constituição Dogmática, a Lumen Gentium, né? Que nos ajuda a entender a igreja como povo de Deus e não uma sociedade perfeita. Certa feita ali no YouTube da Diocese, alguém coloca um comentário, documento herético, né? Chamando o Vaticano II e, portanto, os documentos de algo de heresia, né? Mas imagina, Bea, se nós não conversássemos com o mundo de hoje. A igreja ela estaria fechada num muro como num feudo e não conseguiria conversar. E eu acredito que não teria tanta gente, tantos fiéis assim, né? Até com relação até à própria Gaudium et Spes, tem muitos que dizem que ela coloca, no sentido de colocar o homem no centro, que é herética também, né? Mas quando ela vai dizer que é no número 22, deixa eu ver se eu encontro o número 22 aqui, vai dizer que Jesus Cristo é a resposta para todas as indagações, para todos os desafios da sociedade de hoje e para todos os conflitos humanos, quer sejam eles interiores ou exteriores. Jesus Cristo, o centro, é cuidar do homem, porque isso foi o que Jesus Cristo fez também. Quando da sua peregrinação aqui na Terra, ele cuidou das pessoas, né? Mas o centro é o homem, é o foco, né, do cuidado da igreja, mas a referência é Jesus Cristo. Sempre, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre a organização da própria Gaudium et Spes, como ela está organizada e por que ela está sistematizada dessa forma? Por que a igreja pensou justamente em sistematizar, falando do homem, falando desta relação da igreja com a humanidade? Sim. A Gaudium et Spes, ela não está organizada em capítulos, né? Ela tem um proêmio, um preâmbulo e depois uma primeira parte. Essa primeira parte ela é um pouco mais doutrinal, porque ela vai falar da igreja e a vocação humana, né? A dignidade da pessoa humana, a missão da igreja hoje, a atividade humana no universo e a comunidade humana como um todo. Já a segunda parte, ela é bem pastoral, né? Vai tratar dos desafios do mundo contemporâneo. E quando a gente lê essa segunda parte, aqui eu faço um parênteses, né? Não tem como nós não nos reportarmos a Fratelli Tutti do Papa Francisco. Porque a impressão que dá é que o Papa Francisco pega a Gaudium et Spes, principalmente nessa segunda parte bem pastoral, né? Que fala dos desafios do mundo, e ele vai atualizando para os desafios de hoje, né? Por exemplo, algo que não está contemplado na Gaudium et Spes é a questão dos migrantes, né, dos refugiados, e é um desafio do mundo de hoje. Então, o Papa Francisco pega e ele vai atualizando, porque o diálogo da igreja sempre ele é com o mundo contemporâneo, é com o hoje da história, né? Então, essa segunda parte vai falar da dignidade da família e do casamento, do progresso cultural, né, a situação cultural. E quando fala das culturas, diz que a igreja deve ir até as diferentes culturas, né, porque a igreja tem o que dizer para as culturas, mas sem deixar de levar em consideração a especificidade de cada cultura, aquilo que a caracteriza como uma cultura diferente das outras. Então, a igreja vai até, né, mas não tira a identidade das culturas. Isso é bem interessante. Vai falar também da promoção da paz,
né? Que é E olha o quanto a igreja tem falado, quantos papas têm falado da promoção da paz, né? Sim, e tão necessária, porque como o Papa Francisco diz na Fratelli Tutti, nós estamos vivendo uma terceira guerra mundial em pedaços, né? E eu acho que é uma grande proposta de pastoral e de governo do Papa Leão XIV, né? A paz, ele tem Basta falado ver os muito. Discursos que ele tem feito. Sim. Sim, é muito. Sim, o primeiro pronunciamento dele já foi, né, a respeito da paz. Então, construir uma comunidade fraterna, né, e uma fraternidade internacional e evitar a guerra, né? E nessa parte vai falar também dessa questão da corrida armamentista, né? Que isso, muitos dizem que os países precisam se proteger... Se armando. Porque isso trará a paz. Não. A paz se constrói com uma fraternidade universal, né? Então, fala dessa questão também, né? De evitar a guerra. E vai falar da comunidade política e a vida econômica e social, né? Tudo isso é contemplado, então, na segunda parte da Gaudium et Spes. Muito bem, muito bem. Assim nós vamos falando agora de como se estruturou, por que ter este documento para falar sobre a relação da igreja com o mundo. Nós vamos concluindo este primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé. Depois nós vamos abordar em cada um dos próximos 2 blocos, justamente vamos detalhar aquilo que a igreja fala na primeira e na segunda parte da Gaudium et Spes. Nós lembramos o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição
tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos os lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela audiência, pela companhia nesse programa que busca ser esse instrumento de formação para nos ajudar a ser cristãos católicos com uma fé esclarecida, uma fé que nos ajuda também a amadurecer enquanto pessoas, né? Nós estamos falando sobre o Concílio Vaticano II, evento da Igreja Católica que aconteceu entre os anos de 1962 e 1965 e que foi o grande acontecimento da Igreja no século passado e que ainda está sendo recepcionado, né, nos dias de hoje na nossa Igreja. Não se limitou somente à reforma da liturgia, né, a missa na língua local, a missa com o padre virado para o povo. Não, foi uma grande reforma também naquilo que a Igreja pensa para a sua pastoral. E, por isso, encerrando essa série de 4 programas, nós estamos falando sobre a Constituição Pastoral, a Constituição Conciliar, Gaudium et Spes, as alegrias e as esperanças, que é para falar um pouco deste diálogo da Igreja com o mundo,
Por isso, nosso tema de hoje, Gaudium et Spes, onde a igreja encontra o mundo. E nós temos aqui como convidada, então, a Maria Beatriz Spier Vargas, que faz parte do Conselho de Formação da Renovação Carismática Católica em âmbito nacional e também coordena a catequese na paróquia de São Pelegrino, em Caxias do Sul. Bea, nós no bloco anterior falávamos sobre a estrutura, né, da Gaudium et Spes, o proêmio, as duas partes dela, e por que, né, iniciando esta primeira parte, que ela é de fato mais da doutrina, falando daquilo que a igreja acredita e professa também, por que a Gaudium et Spes, ela tem que fazer este diálogo com o mundo, ela nos ajuda a olhar o ser humano como centro, mas também ao mesmo tempo ela nos coloca diante desta figura toda humana, mas toda divina de Jesus. Sim, inclusive nessa primeira parte, o documento vai dizer, eu até vou ler a citação, Jesus Cristo, então começa citando, né? Jesus Cristo, morto e ressuscitado por todos, oferece aos homens, pelo seu Espírito, a luz e a força para poderem corresponder à sua altíssima vocação. A chave, o centro e o fim de toda a história humana se encontram no seu Senhor e Mestre. E subjacentes a todas as transformações, há muitas coisas que não mudam, cujo último fundamento é Cristo, o mesmo ontem, hoje e sempre. Quer, portanto, o concílio, a luz de Cristo, imagem do Deus invisível e primogênito de toda a criação, dirigir-se a todos para iluminar o mistério do homem e cooperar nas principais questões do nosso tempo. Então, nessa primeira parte que vai falar sobre a igreja e a vocação humana, começa dizendo que a nossa vocação, a nossa altíssima vocação se encontra em Jesus Cristo. E diante disso, né, como a gente aliar a pessoa de Jesus Cristo, né, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, com a dignidade humana que está totalmente presente nesta primeira parte, e ao mesmo tempo nós dizermos assim, olha, ela não é uma constituição de fato dogmática, não é um documento dogmático, mas ele apresenta essa necessidade de nós olharmos o ser humano enquanto aquele a quem Deus destinou o uso, destinou toda a criação. Uhum. No número 22, o documento afirma que o mistério do homem só se esclarece no mistério do Verbo encarnado, né? Nós só vamos nos compreender verdadeiramente ser humanos em Jesus Cristo, porque Jesus nos revela como é o ser humano, como é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, né? Então, porque ele se encarnando, ele se une ao homem de forma sublime e revela o homem a si mesmo, né? E descobre ao homem a sua vocação, né? A sua dignidade de filho, de filha de Deus, né? Então, voltando a dizer, aqueles que criticam, né, a igreja e a Gaudium et Spes de maneira especial por colocar o homem no centro, no foco, né, da atenção da igreja, do debate, né? Toda a antropologia teológica, ela vai desembocar na cristologia, porque Jesus Cristo é a referência, né? E a dignidade da pessoa também, a igreja, na sua peregrinação terrestre, ela tem uma dimensão escatológica também. É o que a gente fala, né? O já, mas ainda não, né? O reino de Deus ainda não completamente instaurado, mas já agora. De que maneira? Quando nós vivemos os valores do Evangelho, os ensinamentos de Jesus Cristo, o reino de Deus já é instaurado agora,
né? E o cristão é convidado a deixar marcas de evangelho no mundo. E como a igreja entende a sua missão no mundo? Como ela entende a sua presença diante dos desafios? Até porque no tempo em que a igreja tinha voz e veto, né, que ela podia falar e todo mundo tinha que escutar, e era lei, era norma, é claro que era de um jeito. Mas hoje a igreja é mais uma voz na sociedade também que clama, que fala, que também se ergue sobre alguns debates. Então, como a Gaudium et Spes nos ajuda a entender a missão da igreja no mundo de hoje? Ela coloca a igreja como dialogal e dialogante, né? E também ela vai falar, já fala dessa igreja, não com esse termo exatamente, né? Igreja em saída, uma igreja missionária, que vai até as diferentes realidades, tem o que dizer, né? Para as culturas, os povos, o ser humano de hoje, mas também quer escutá-los, né? Para poder corresponder às suas aspirações, aos seus anseios. É uma igreja que vai de encontro às pessoas, que não fica fechada em si mesma. Esse é o projeto de igreja, né? A partir principalmente do Concílio Vaticano II. Indo melhor adiante num outro documento que depois vai ser escrito para falar do Vaticano II, nós temos a Evangelii Nuntiandi, onde vai estar de Paulo VI, onde vai estar escrita de fato a missão da igreja. A missão da igreja é evangelizar. E aqui eu acho muito interessante que qualquer documento, seja da CNBB, se você pegar lá as diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil, a primeira palavra do objetivo geral vai estar sempre evangelizar. E aí depois a segunda, terceira e quarta palavra vai dizer evangelizar no mundo cada vez mais urbano, nas nossas dioceses. Os planos diocesanos de pastoral, no seu objetivo geral, vai estar lá. Evangelizar na nossa realidade, vivendo a prática da justiça, da caridade e tudo mais, mas a primeira palavra, evangelizar. Então a igreja, ela se entende de fato como esta pessoa, esta instituição que está aí para evangelizar, que está aí para dar a sua palavra no mundo cada vez mais urbano. Sim. E uma das coisas que a Gaudium et Spes fala também e coloca como importante é o protagonismo dos leigos. E depois também tem um outro documento conciliar, o Christi Fidelis Laity, que vai falar sobre a missão do cristão leigo no mundo. E é interessante que a Christi Fidelis Laity, agora já durante o governo de São Paulo, não era Paulo VI, depois já o Beato João Paulo I. E depois São João Paulo II, né? Que a igreja, ela é que o cristão leigo, como a igreja, é como um sacramento de salvação no mundo. O que é um sacramento? É um sinal visível de uma realidade invisível, né? Está certo. Então, o cristão leigo, né? Ele deve ser como um sinal de salvação no mundo. A igreja também. Como é que ele faz isso? Evangelizando, né? Levando os valores do evangelho, fazendo os valores do evangelho acontecerem no mundo. Eu estava fazendo essa reflexão esses dias também, acompanhando e relendo mais um outro documento que é publicado nas primeiras sessões do Vaticano II, que foi o Decreto Inter Mirifica, que é o decreto sobre a comunicação. Justamente é o primeiro documento conciliar totalmente dedicado à comunicação. E depois aqui na Gaudium et Spes, quando se vai falar da vocação dos leigos, se vai falar também da comunicação, dos meios de comunicação. Então, também nos ajuda, enquanto Rádio Miriam, enquanto comunicação da Diocese de Caxias do Sul, como instituições e, ao mesmo tempo, como cristãos
que consomem comunicação, nós sabermos qual é a nossa missão no mundo. Exatamente. Qual é a missão? Uma rádio católica só se explica se ela está aí para evangelizar. Exato. Né? Uma rede social de uma igreja, de uma diocese, de um santuário, de uma paróquia, só se explica se está aí para evangelizar. Né? E um cristão batizado deveria sempre se entender como um evangelizador, né? E aqui, mais uma pergunta agora, retomando de novo o Gaudium et Spes, nessa primeira parte, né? O que a igreja quer falar quando ela aborda a atividade humana no universo? O que ela quer falar quando ela fala sobre isso? Sobre a igreja, a atividade humana no universo. Como eu já dizia antes, que o homem, né, ele deve se posicionar no universo de forma a viver os valores evangélicos, né? Vivendo a fraternidade, vivendo não fala somente a atividade humana como uma comunidade humana, é viver como uma comunidade humana, né? Não uma pessoa viver centrada em si mesma, com uma fé individualista só para si, né? Aquilo que eu creio deve transbordar de mim para os outros. E eu devo me unir aos outros para nós, juntos, transformarmos as situações que precisam ser transformadas no mundo, no universo, né? A atividade humana é uma atividade comunitária. Todos tendemos para Deus, né? Sim. O ser humano tende para Deus. Essa também acho que é uma realidade importante. Sim. E eu acho que isso explica o porquê justamente de um documento que por muitos é criticado justamente por não falar das realidades celestes, mas falar da nossa realidade humana. Porque nós precisamos pisar o chão da terra para depois podermos chegar ao céu. Sim, é aquilo que a gente falava antes, né, do já, mas ainda não, né? Nós estamos peregrinando nessa terra, tornando a igreja, os valores do evangelho presentes no mundo já pela nossa atuação enquanto cristãos, mas também enquanto homens de boa vontade, porque o documento se destina a todos os homens, né, para podermos então um dia viver a realidade plena da salvação, a realidade plena do reino de Deus. E Bento XVI, quando escreve a Deus Caritas Est, nos coloca justamente isso, né? Deus é amor e o homem tende para Deus. O homem é criado, e daqui eu recordo Santo Agostinho, né? Que ia dizer... Tarde te amei, né? Beleza tão nova e tão antiga, né? Então, ao mesmo tempo, Bento XVI, ao falar na Deus Caritas Est sobre este Deus que é amor, ele nos faz olhar também para o outro, que é o destinatário desse amor de Deus. Eu sou o destinatário, a B é destinatária, mas também o outro, aquele que sofre, é o destinatário. E assim, enquanto igreja, a gente não pode pensar uma organização eclesial sem olhar para aquele que precisa, e a sociedade não deveria pensar uma sociedade, seja política, seja uma sociedade civil, deixando de lado aquele que mais precisa. Falando de Bento XVI, num outro documento, no Spes Salve, sobre a esperança cristã, ele diz que o fato de a nossa fé em Jesus Cristo, a nossa fé em Deus, transforma a sociedade a partir de dentro. E ele pega o exemplo das primeiras comunidades cristãs, quando ele diz que, em vista de como a sociedade civil estava organizada na época, existiam patrões e empregados, senhores e escravos, principalmente escravos na época, né? Mas que aqueles que se tornavam cristãos, embora perante a sociedade civil eles eram e continuava tudo igual, tinha o senhor e o escravo,
eles se chamavam de irmãos. E ele cita o exemplo, então, de Onésimo, né? Que Paulo escreve, recebe uma... Então, ele diz, muda a partir de dentro as estruturas da sociedade. O fato de nós termos fé, o fato de acreditarmos em Deus, vai transformando, mas a partir de dentro. Perfeito. E assim nós vamos concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, recordando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos os lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente.
percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé nesta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela audiência e pela companhia, porque nós queremos, produzimos, fazemos este programa para que você possa também aproveitar, compartilhar com seus amigos, justamente por ser um momento de formação da nossa Diocese para quem nos acompanha, seja pela rádio, seja pela internet, no mundo todo, né, nós queremos ser esse instrumento também para a formação, para uma fé mais autêntica, uma fé mais madura também. Nós estamos falando sobre os 4 principais documentos do Concílio Vaticano II. Nesse programa especificamente falamos do último documento publicado, que foi, então, a Constituição Conciliar, Constituição Pastoral, Gaudium et Spes, né, das alegrias e as esperanças, o diálogo da Igreja com o mundo. E por isso o nosso tema do programa de hoje, Gaudium et Spes, onde a Igreja encontra o mundo. E nós, então, temos como convidada a Maria Beatriz Spier Vargas, professora, coordenadora da catequese na paróquia de São Pelegrino, em Caxias do Sul. Bea, onde a Igreja encontra o mundo? A Igreja encontra o mundo quando ela dialoga com o mundo, escuta os desafios, as dores, as tristezas, as alegrias do mundo, né? Como é no título da própria Gaudium et Spes, né? Alegrias e esperanças, dando esperança ao mundo, né? A segunda parte da Gaudium et Spes vai falar especificamente disso, dos desafios do mundo contemporâneo. E tentando entender, compreender esses desafios, a problemática do mundo atual e apontar caminhos de esperança para o mundo. Então, justamente essa segunda parte, ela vai apresentar demandas bem diretas daquilo que a comunidade humana vive, né? A questão do matrimônio, da família, a cultura, a paz, a questão ecológica já vai aparecendo também. Tu pode nos dar um panorama destas principais lições que a Gaudium et Spes nos deixa, para depois a gente também entrar em algumas principais? Sim, sim.
Bom, quando fala então, por exemplo, do matrimônio e da família, vai dizer que a família é a base, né? A questão da dignidade da família e do casamento. Lembra que a família é a base da sociedade e que da estabilidade das famílias depende também a estabilidade social, né? Porque se a pessoa vem de uma família desestruturada, ela tende a reagir às situações que estão aí no mundo de uma forma diferente. Inclusive, é interessante de ver, não propriamente na segunda parte, mas na primeira parte da Gaudium et Spes, vai tratar também da questão psicológica do ser humano no mundo atual. Questão moral, questão psicológica, principalmente depois, por exemplo, das 2 primeiras grandes guerras. E agora, quando nós nos defrontamos com tantas guerras eclodindo em tantos lugares, né? Então, também nessa parte em que fala da dignidade da família e do matrimônio, lembra que a questão da vida, que deve ser guardada, protegida, defendida, desde o início, desde a sua concepção até o seu ocaso, até o final da vida. A vida sempre defendida, guardada, protegida, né? Então, nessa parte, quando fala do matrimônio e da família. Depois, fala também do desenvolvimento da cultura, né? E aconselha que a transmissão dos ensinamentos e da doutrina cristã se adaptem às diferentes culturas, mas sem perder os seus valores, sem perder a sua identidade, né? Mas que vá até as diferentes culturas procurando compreendê-las para poder dar caminhos de esperança a essas culturas nas suas dificuldades específicas. Eu vou fazer um parênteses aqui para depois tu retomares, mas acho que é importante isso, né? A igreja, ela não se furta de ir para o debate, ela não se furta de falar, de encontrar o diferente, né? Aqui também um dos elementos da segunda parte é a questão do ecumenismo, aqueles que creem diferente também, mas ela não perde a sua identidade. É ir ao encontro, é não ter medo de dar a cara, mas saber quem você é. Eu até diria, Felipe, que quando nós temos consciência da nossa identidade, firmeza sobre a nossa identidade, nós não temos medo de dialogar com o diferente, porque nós sabemos que nós não temos medo de mudar a nossa maneira de pensar. Claro, nos perder no processo. No processo, né? Então, quanto mais firme, mais bem fundamentada, mais sólida dentro da gente a nossa concepção, a nossa identidade, menos medo a gente tem de dialogar, né? Muito bom, muito bom. Também vai tratar na segunda parte da vida econômico-social, né? E sempre, como toda a doutrina social da Igreja Católica, né, considera como princípio básico que o ser humano é a meta de toda a ação pastoral da igreja e também da vida econômica social e vai constatar, como a gente já sabe, esses profundos desequilíbrios que existem, né, na distribuição dos bens e da riqueza. E muito interessante é que sobre o desenvolvimento econômico diz que por justiça deve acabar com essas desigualdades sociais, né? Sempre visando o bem comum, e fala que Deus destinou a terra para o uso de todos. Isso já vem desde a Rerum Novarum, né? E a propriedade privada deve servir ao bem de todos. É reafirmado agora aqui na Gaudium et Spes. Porque também vem da Rerum Novarum. Também vem da Rerum Novarum. Todos devem ter direito à propriedade privada, né? E aos bens necessários para si e para a sua família. Mas, olha que interessante, sobre a propriedade privada pesa uma hipoteca social. A terra não é só minha. Ela é minha e para todos, né? Para que todos, pelo menos, possam ter uma vida minimamente digna, né?
e para que as famílias possam ser assistidas nas suas necessidades, né? Depois vai também falar na segunda parte da comunidade política. Então, lembrando, a Gaudium et Spes lembra que os indivíduos e as autoridades públicas devem trabalhar pelo bem comum, por uma justa ordem social, político-jurídica. E recorda que a Igreja pode e deve emitir juízo moral sobre os direitos humanos sempre que estes forem ameaçados, e para isso deve valer-se do Evangelho. Então, ela pode e deve emitir juízo sobre questões políticas, né? Quando os direitos humanos são ameaçados. Mãe e mestra. Mãe e mestra. Uhum. Falar também sobre a paz, né? Como a gente já falou antes, que proclamando que a corrida armamentista não é o caminho para se construir a paz, antes pode favorecer a guerra e lesar os pobres, né? E reafirma que a paz não é simplesmente uma ausência de guerra, né? É antes, olhem que interessante, a paz é fruto da justiça. Quando existe justiça baseada na caridade, não há guerra. Traz o livro do profeta Isaías, a paz é fruto da justiça, exatamente, né? Na segunda parte, fala também da construção da comunidade internacional e recorda a necessidade de superar os desentendimentos entre as nações e os povos, e que isso requer uma organização internacional que corresponda às exigências de hoje, né? E que a Igreja, ela precisa marcar uma presença transformadora no mundo, né? Nas áreas de maior injustiça. Quando se fala dessa organização internacional, todas as ciências, toda a economia, a política, todos trabalhando juntos para o bem comum, novamente a gente se reporta a Fratelli Tutti, né? Que Francisco nos deixou. Agora, Felipe, às vezes eu fico pensando que se nós fizéssemos tudo que a Igreja nos propõe, por exemplo, se pegássemos a Gaudium et Spes e pegássemos a Fratelli Tutti e todas as propostas da Igreja para se construir a paz no mundo, para o bem comum, para que todos tenham uma vida digna, né? Se pegasse toda a doutrina social da Igreja, mas mesmo que pegasse só a Gaudium et Spes, a Fratelli Tutti, fizesse aquilo que está proposto ali, nós teríamos um mundo totalmente diferente. Isso eu não tenho dúvidas, mas o que muitas vezes nós nos preocupamos em tentar achar em algum documento da Igreja ou na própria Sagrada Escritura alguma brecha para justificar os nossos atos, né? Ah, sim. Exatos. É verdade. Eu acho que uma discussão também que cabe aqui, Felipe, é a questão das pessoas dizendo assim, não, mas nós temos que preservar a tradição. Mas as pessoas, elas confundem, não, eu falo pessoas algumas, né? Sim. Não em sentido geral, tradição com tradicionalismo. A tradição é viva. A tradição é a transmissão da fé. Ela não é estática. Agora, o tradicionalismo, sim, ele se prende ao passado, ele não dá espaço para mudança e muitas vezes bloqueia o desenvolvimento, bloqueia o progresso, né? E ele está atrelado ao rubricismo. Sim, sim. A cumprimento de regras. Sim. Né? Não a proporcionar um pensamento crítico. Ok, a Igreja nos propõe um documento desses para ajudar também a fortalecer e a fomentar o pensamento crítico dos cristãos, que são aqueles que ocupam cargos públicos, que estão à frente das comunidades, que estão envolvidos em projetos sociais, em diversas funções. Mas por quê? Por que a Igreja pensa nesses documentos? Para ajudar que os cristãos tenham uma fé clara e madura. Exatamente, né? E possam, então, ser esse sacramento de salvação no mundo, né? Também, nessa segunda parte da Gaudium et Spes, vai falar do ecumenismo e do diálogo interreligioso, né? Destacando a importância do diálogo,
de promover a unidade, a compreensão mútua, mas como nós... A identidade. Todo mundo sabe da sua identidade. Fala ainda também da responsabilidade ecológica, né? Isso há 60 anos atrás. E hoje é um assunto premente para nós nos debruçarmos sobre isso e fazermos algo a respeito, né? Aborda a responsabilidade dos cristãos em relação à proteção do meio ambiente. E depois o Papa Francisco vai retomar, né? Na Laudato Si, que completa 10 anos neste ano. Então, a Gaudium et Spes, ela nos convida a escutar os sinais dos tempos, né? E não, nos encoraja a não temermos abrirmos-nos a um diálogo franco, honesto com as culturas, com as ciências, com a sociedade, né? De ser uma igreja que dialoga, uma igreja que escuta, né? E essa busca, né? A ousadia de escutar os sinais dos tempos é um caminho salutar, né? Para buscar uma interpretação e reinterpretação da própria autenticidade da nossa fé. E passados 60 anos, então esse documento permanece atual? Muito atual, muito atual. Porque, veja, ele fala de problemas que são, de desafios que nós enfrentamos hoje na sociedade contemporânea do século XXI, né? Um documento que é da metade do século passado, continua muito atual. Porque ele fala daquilo que, veja, progresso cultural, promoção da paz, né? A questão da economia e da política em vista ao bem comum, a vida econômica e social, como o cristão deve se posicionar no mundo, o homem no mundo de hoje, as aspirações das pessoas, como responder a essas aspirações, como responder às suas angústias. É um documento muito atual. E aí é que tá. Eu acho que esse nosso programa de hoje, como também os outros 3 programas da série que fizemos sobre os 4 principais documentos do Concílio Vaticano II, nos ajudam a nós percebermos que também nas nossas redes sociais, o que a gente vê? Muitas vezes colocações fora de contexto. Então, se pega uma frase do Papa Leão, como saiu esses dias atrás, eu tenho que me preocupar com o Evangelho, não com os problemas do mundo. Opa! A Gaudium et Spes vai falar, não, é nossa função nos preocupar com os problemas do mundo. Porque se tira a frase do Papa do contexto, né? Eu não tenho como me preocupar com o Evangelho se eu não me preocupo com o meu irmão, que é destinatário do mesmo Evangelho que eu, né? Ajudar as pessoas nas suas dificuldades temporais, né? No seu sofrimento, ajudá-las a terem uma vida digna. É uma questão espiritual, né? Isso é ser cristão. Isso é trazer uma proposta, né, de valorização do outro, de cuidado com o outro. Isso é espiritual. E sempre tem um desafio nosso. Às vezes, e aqui eu não é crítica nenhuma à questão da história dos santos, porque a história dos santos nos ajuda a perceber essas virtudes que nós devemos exercitar em nós para podermos colocar em prática aquilo que a igreja nos pede. Mas se nós dessemos também mais atenção para a leitura dos documentos da igreja, nós iríamos também perceber que na igreja nós temos resposta para todos os problemas do mundo. E não só do mundo exterior, às vezes do nosso mundo interior e do mundo da nossa família, do mundo da nossa comunidade, do nosso movimento, da nossa pastoral, da nossa paróquia. Vamos também observar os documentos da igreja, né? Sim, porque o foco da preocupação da igreja é o ser humano, mas a referência é Jesus Cristo, que é a luz de toda a ação transformadora da igreja, né? Muito bem. Muito obrigado, Bea, pela presença, por ter dedicado o teu tempo também para falarmos sobre este belo documento da nossa igreja. E nós nos despedimos de vocês, desejando uma abençoada semana e recordando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram,
@trabalhosacústicos. Até a próxima semana. Fique bem. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você,
que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito.